O Supremo Tribunal Federal volta a julgar as regras do Marco Civil da Internet sobre a responsabilidade de plataformas na próxima quarta-feira. A análise será retomada com a conclusão do voto do ministro André Mendonça, que é a favor de manter a exigência de ordem judicial para remover qualquer conteúdo. Vamos falar mais sobre esse tema com a advogada e economista Bianca Molicone, que é a nossa convidada aqui no Jornal da Manhã, para dar mais detalhes sobre esse assunto, né, doutora? Bom, muitas narrativas estão sendo geradas em torno desse tema, porque atualmente o conteúdo só é retirado com determinação judicial, mas aí os ministros estão discutindo a possibilidade também de variar essas regras. E qual que é a sua análise? Qual que seria realmente a discussão viável em torno desse tema? Bom dia. Muito bom dia, Davi. Um prazer estar aqui com vocês. Então, esse é um tema que permeia, está em discussão no mundo inteiro, né? A Europa se adiantou na regulação e fez uma lei, a Lei de Serviços Digitais, o Digital Services Act. E no Brasil, a gente tem alguns projetos de leis que vêm sendo debatidos há pelo menos 5 anos e não avançaram. Então, eu acho que a melhor solução seria efetivamente o nosso legislativo tomar a frente para que a gente tenha uma regulação efetiva e boa, que dê segurança jurídica para o Brasil nessa temática que é tão espinhosa. Bianca, bom dia. A quem cabe definir o que é nocivo na internet? É o jurídico, é a própria plataforma ou a própria sociedade? Como é que fica essa questão? Pois é, o ideal é que a gente fizesse isso via legislativo, que é o representante da sociedade, né? Então, quando a gente pensa em dizer assim, não, a plataforma vai retirar conteúdos que sejam, que tenham algo de nocivo para a sociedade, algum discurso de ódio, etc. Você tem coisas que são muito claras e você tem linhas que são mais tênues. Então, quando você também jogar tudo isso para a plataforma de uma forma crítica, pode acabar gerando o que se chama de chilling effect, ou seja, as pessoas podem começar a ficar com medo de se pronunciar, né? Você tem aí indiretamente uma restrição na liberdade de expressão, que é um pilar da democracia, e isso acabar gerando um efeito muito negativo para a sociedade. Acácio, sua pergunta. Bianca, bom dia. Ontem até nós discutimos essa questão aqui e falamos sobre a regulamentação das redes sociais como um todo em outros países. Nós temos exemplos na União Europeia, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo que a gente possa levar em consideração em termos de positividade e os nossos legisladores ou até os nossos julgadores poderiam tomar como exemplo? Bom, nos Estados Unidos, a gente não tem ainda uma regulação. Nos Estados Unidos, geralmente, não tem leis federais tão rápidas. A gente vê, por exemplo, lei de proteção de dados. O Brasil acabou seguindo o modelo da Europa. Os Estados Unidos têm leis para determinadas áreas, por exemplo, proteção de dados na saúde, proteção de dados de criança, ou em alguns estados americanos, mas não uma lei geral. Quanto a essa questão da regulação, da moderação de conteúdo na internet, o nosso modelo, o MCI, o Marco Civil da Internet, lá em 2014, ele seguiu o padrão da seção 230, justamente do Communications Decency Act americano. E, recentemente, diante da complexidade desse tema, os mesmos problemas que a gente tem aqui, como eu falei inicialmente, eles estão no mundo inteiro, permeiam todo o mundo, ainda mais com a polarização que se instalou. Então, diante desse tema, da complexidade desse tema, tanto técnica quanto política, há uma expectativa, né, de que se siga até uma linha mais ou menos parecida com o que a Suprema Corte americana adotou no caso, por exemplo, da seção 230, que também foi acusada de inconstitucional, e a Suprema Corte americana lá, para evitar mudanças drásticas nesse regime vigente por meio do judiciário, eles entenderam que, olha, eu não devo alterar isso por meio do judiciário, e sim reconhecer que essas alterações que são tão sensíveis, elas precisam ser feitas pelo legislativo, que é a quem cabe representar a sociedade. Na Europa, a Europa se adiantou, como eu falei para vocês lá em 2022, com o Digital Services Act. Então, a gente tem um modelo já de moderação, né, uma forma de corregulação, que você tem na lei determinados parâmetros. As plataformas têm diversas obrigações de transparência, de reconhecer riscos sistêmicos, de apresentar relatórios anuais. Então, a gente tem todo um modelo de certa corregulação,
para que você evite, né, ao máximo, tanto ferir a liberdade de expressão, quanto também permitir discurso de ódio, etc. Um ponto muito importante que a gente sempre ressalta é você olhar para isso com mais detenção ainda, pensando na questão das crianças, dos menores, né? Então, que estão mais suscetíveis aí, por exemplo, à desinformação, a discurso de ódio, à manipulação, à exploração via internet. Então, tanto no Digital Services Act europeu, quanto em leis como o Online Safety Act no Reino Unido, quanto em projetos de lei nos Estados Unidos, que é o Kids Online Safety Act, a gente tem aí algumas previsões específicas de obrigações de cuidado, de mitigação de riscos para menores e até proibição de publicidade direcionada. Acho que o Brasil também pode avançar bem nessa direção. Vou incluir na nossa conversa também o Henrique Kriegner, para quem possa fazer pergunta. Bianca, bom dia. Você mencionou o pilar da liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional no Brasil, né? A liberdade de se expressar, vedado o anonimato. Muitos dos que são contra esse novo posicionamento por parte do STF vão dizer que a única garantia que precisa acontecer é que, de fato, as Big Techs garantam que aquele que se expressa não se expresse de forma anônima, em obediência aí à Constituição. Quais são os outros dispositivos, talvez, que essa decisão do STF, esses novos votos, essas alterações no MCI, podem trazer, além da proibição do anonimato, para a expressão nas redes sociais e responsabilização das Big Techs? Olha, a gente tem, se a gente aprovar, né, se o STF julgar de uma forma em que ele efetivamente altere o regime, considere o artigo 19 inconstitucional, a gente vai ter aí uma grande mudança, né? Praticamente... a gente teria uma profunda mudança na responsabilidade das plataformas. Então, sem eu ter esse filtro judicial, eu vou abrir uma possibilidade aí de responsabilização direta por conteúdos que sejam considerados ilícitos, mesmo sem antes de qualquer ordem judicial, que pode gerar um efeito, como eu falei primeiro, inibidor, e ao mesmo tempo você tem coisas aí que podem ser controversas e que não sejam crime. Mas existem coisas que poderiam avançar com a regulação, existem demandas sociais também, de outro lado, até dos próprios usuários, que podem avançar com a regulação. Hoje, as plataformas já exercem uma forma de moderação de conteúdo, em respeito às suas políticas e aos seus termos de uso. Mas, muitas vezes, os usuários que têm o seu perfil retirado pelas plataformas ou alguma publicação derrubada, eles não encontram ali um canal de contraditório e ampla defesa com a própria plataforma, para dizer, olha, veja bem, o que tem errado aqui? E a gente vê alguns erros nessas derrubadas pelas plataformas. Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que tiveram seu perfil derrubado por... Elas não conseguem entender, não tem nenhuma foto, nenhuma afirmativa, nada que tenha ali um discurso de ódio ou algo, né, criminoso. E a pessoa entra em contato com a plataforma, por um canal que a plataforma tem ali de comunicação, e não obtém resposta. E muitas vezes ela tem que recorrer ao judiciário, não para retirar uma postagem, mas sim para que o seu perfil volte ou que a sua postagem volte, porque ela não recebeu uma explicação, o que também acaba atulhando o judiciário com mais casos. Então, você ter aí um regime que preveja esse contraditório, que preveja respostas aos usuários, também é muito interessante e muito importante. Pois é, e as plataformas elas não respondem, tanto os usuários como também as autoridades, porque muitas vezes a gente vê conteúdo sendo propagado em relação a rifas que são realizadas de forma irregular para a prática de golpes, também manobras arriscadas com veículos, influencers fazem isso com frequência, e esses conteúdos também não são retirados porque é uma incitação, até mesmo há um crime ali, onde a pessoa registra com imagens. Então, eu converso com muitos delegados, né, e eles relatam justamente esse problema. Quando eles procuram as Big Techs, eles não têm resposta. Tem que recorrer à esfera judicial e dessa maneira também vai se avolumando processos, né, doutora? Por isso que a discussão ela precisa ser ampliada. Sem dúvida. O que a gente defende, assim, você não há que se dizer que não é preciso uma regulação, uma ordenação nessas questões. Hoje as plataformas são a principal infraestrutura de acesso à esfera pública. Pode pedir alguém para diminuir? Pois é. Hoje
as plataformas são a principal infraestrutura de acesso à esfera pública. Então, a gente precisa ter aí um diálogo, né, entre sociedade, plataformas, um respeito, como você falou, a estrutura jurídica do país, em caso que as plataformas estejam efetivamente respeitando, claro que a gente já tem, mas pode melhorar esse formato que ainda é pouco ordenado. Quando a gente olha para o Marco Civil da Internet, ele era um modelo interessante, né? Esse modelo chamado de Judicial Notice and Takedown, ou seja, só vou retirar quando notificado pelo juízo, para preservar a liberdade de expressão num ambiente ainda incipiente da internet em 2014, para você evitar a censura privada, que a gente tem que continuar evitando, né? A gente precisa manter a liberdade de expressão, agora punindo efetivamente o que for crime, o que for ilícito, o que for nocivo para a sociedade. Sem dúvida alguma, nós conversamos com a Bianca Molicone, ela que é economista, advogada também, entende tudo de direito digital, trazendo os esclarecimentos sobre essa discussão no STF. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada a todos, um bom dia para vocês.